Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, irmão, irmã, à nossa aula 44 do curso Catecismo da Igreja Católica em um ano. Oremos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, para que compreendamos melhor a nossa fé, para mais amá-la e praticá-la. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está convidado a participar, enviando suas perguntas para nós por esse e-mail. Você pode participar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Comente, dê joinha, encaminhe para o grupo da sua família. Tudo que você puder fazer para interagir com esse vídeo, você ajuda a evangelizar. Nessa aula 44, encerrando o mês de outubro, para aqueles que começaram comigo em janeiro, mas tem gente que vai assistir essa aula bem depois, não importa quando, né? Nós vamos começar agora o 7º mandamento da lei de Deus, que diz, segundo o Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás ou não roubarás. Nós vamos ver tudo que está ligado a esse 7º mandamento. É muito comum ver pessoas na confissão, pessoas que têm dificuldade de reconhecer o próprio erro, pessoas que têm dificuldade de reconhecer o próprio pecado. Elas dizem assim: padre, eu não matei e não roubei. O resto pode botar tudo aí na minha conta. E se você for ver aqui o que significa esse não roubar, talvez você chegue à conclusão que pecou gravemente contra o 7º mandamento. Nesse caso, procure correndo a confissão. Nós precisamos entender que roubar não é só passar a mão às escondidas em algo que pertence a outro, um objeto ou um dinheiro que pertence a outro. Há muitas outras formas de roubar, de furtar. Por isso nós vamos começar a falar da doutrina social da Igreja. O 7º mandamento trata da justiça, a questão da justiça. Justiça quer dizer dar a cada um o que lhe é devido. E nós vamos ver os 3 tipos de justiça que o catecismo apresenta para entendermos melhor o que é não roubar. Número 2401 começa dizendo que o 7º mandamento prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e trata de 2 princípios importantes da doutrina social da Igreja: a destinação universal dos bens e o direito à propriedade privada. A articulação desses 2 princípios da doutrina social é necessária para que não roubemos, para que não furtemos, não pequemos contra o 7º mandamento. Então, o que diz aí a destinação universal dos bens? Isso é um princípio da nossa doutrina cristã. Bom, quer dizer que Deus confiou a terra e seus recursos à administração comum de toda a humanidade. Deus não criou o mundo dividindo bens entre alguns seres humanos. Deus não quis, no início, que alguns tivessem muito ou outros tivessem nada. Não é vontade de Deus que alguns sejam latifundiários e outros sejam sem terra. Deus, quando criou a terra e seus recursos, minerais, vegetais, animais, ele entregou a terra inteira para todos os homens e mulheres. Portanto, as desigualdades, as injustiças sociais são fruto do pecado humano e não fruto da vontade de Deus. Portanto, não cola essa história de dizer assim: mas os pobres são pobres porque Deus quis assim. Ou os ricos são ricos porque Deus quis assim. Não é bem assim. Tem toda uma história da humanidade, de guerras, de injustiças, de lutas, de conquistas, de escravização, né? E por trás de como as coisas estão hoje. Então, o importante é, 2402, Deus confiou a terra e seus recursos a toda a humanidade.
2403. O direito à propriedade privada adquirida ou recebida de modo justo não anula a doação original da terra ao conjunto da humanidade. Ou seja, a igreja defende também o direito à propriedade privada. Portanto, nós somos contra o socialismo. O que é o socialismo? O comunismo. É dizer o seguinte: vamos confiscar tudo o que é particular e tudo agora é do Estado. A igreja é contra isso, porque o cidadão tem direito à propriedade privada. Eu tenho direito de ir com um trabalho justo e honesto, sem explorar ninguém, sem descumprir a lei, sem sonegar imposto. Eu tenho direito a ter um patrimônio, desde que esse patrimônio sirva não só para o meu bem individual, aí é que está, mas sirva também para o bem comum. Ou seja, o princípio da propriedade privada está submetido, está na dependência do primeiro princípio, que é da destinação universal dos bens. São João Paulo II disse: sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. Ou seja, eu tenho direito a ser um mega empresário e ter bilhões na minha conta bancária? Tenho, desde que, com isso, eu gere emprego, eu produza riqueza para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Se a minha riqueza beneficia só a mim e aos meus, essa riqueza é injusta. Certo? Então, quanto maior a riqueza de alguém, maior a responsabilidade desse alguém em desenvolver a sua região, o seu local, sua cidade. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência. Olha só, quando eu possuo um sítio, uma fazenda, Deus está me confiando a sua providência. Deus quer providenciar para que não falte pão para ninguém. Então, eu sou um representante da providência de Deus quando eu tenho um bem particular. De modo que, 2405, aproveite ao maior número possível de pessoas. Então, se eu possuo uma fábrica, se eu herdei, recebi em herança um bem de produção, por exemplo, terra ou fábrica, eu preciso fazer com que esse bem aproveite ao maior número possível de pessoas, que esteja em função do bem comum. E a autoridade pública, a autoridade política, 2406, tem o direito e o dever de regulamentar para que esteja em função do bem comum. Por isso, a cobrança de impostos. Por exemplo, a igreja defende que se uma empresa polui muito o meio ambiente, uma empresa, por exemplo, gera grande quantidade de poluição dos rios, essa empresa tem que pagar impostos pesadíssimos para ajudar na limpeza dos rios, para ajudar no saneamento básico, para ajudar, enfim, no bem daquele local, no bem comum. Certo? 2407, o respeito às pessoas e a seus bens. Então, o respeito à dignidade humana, veja que essa expressão respeito à dignidade humana vai aparecer sempre no catecismo da igreja. Sempre. Porque é disso que tratam os 7 mandamentos em relação ao amor ao próximo. Do 4º mandamento até o 10º, todos eles visam ao respeito à dignidade humana. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E essa dignidade que o homem tem que ser respeitada. Então, para garantir esse respeito à dignidade humana, é necessária a virtude da temperança, é necessária a virtude da justiça e é necessária a solidariedade. 3 coisas importantíssimas. O que é a virtude da temperança? O equilíbrio. Não tem excesso, não se apegar exageradamente a nada. Nem à comida, que seria a gula, nem ao prazer venéreo, que seria a luxúria, Então, temperança significa moderar o apego aos bens desse mundo. Temperança. A virtude da justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Portanto, não tomar o que é do outro.
E São João Crisóstomo dizia, né, um dos padres da igreja, dizia que quando alguém tem supérfluos, quando alguém tem dinheiro sobrando, quando alguém tem roupa sobrando, a frase é forte, prepare-se. Ele está roubando do pobre. Quem disse isso não fui eu, nem foi nenhum teólogo da libertação, não. São João Crisóstomo, grande padre da igreja. Vou dizer de novo, São João Crisóstomo diz: quando alguém tem algo em demasia, algo em exagero, algo que está sobrando, supérfluo, ele está roubando do pobre, de um pobre. Porque Deus criou os bens de modo que todos tenham vida digna. Se alguém está tendo muito além do que é necessário para ter uma vida digna, é porque ele está tomando de alguém. Tem alguém pagando o preço, tem alguém ficando sem vida digna para que você tenha em excesso. E o princípio da solidariedade, uma regra de ouro, que a gente chama isso de princípio da solidariedade, também chamado de princípio da subsidiariedade, né? Doutrina da igreja, doutrina social da igreja, que é quem tem mais tem o dever de ajudar quem tem menos. Tem dever. Portanto, precisamos rever os nossos conceitos aí. Né? Quando alguém muito rico dá um recurso para uma obra social daquele bairro, ele está fazendo uma grande obra de caridade? Não, não, não. Ele está cumprindo um dever. Nada além do seu dever. Nós não podemos confundir justiça com caridade, gente. Por exemplo, eu sempre critico isso. Quando eu vejo os moradores de um bairro, geralmente aliados, lideranças de um bairro, da associação de moradores, que está pensando em ser eleito vereador na próxima eleição, manda colocar uma faixa no bairro: agradecemos ao prefeito ou agradecemos ao vereador por essa obra. Como se o vereador ou o prefeito, quem quer que seja, estivesse fazendo uma caridade para com aquele bairro. Só que não, porque o dinheiro é público e aquele agente público, seja o prefeito, seja o vereador, foi eleito para isso. É dever dele. Não tem que ficar agradecendo como se fosse uma esmola, como se fosse uma caridade. Isso é questão de justiça. E se a gente fica fazendo esse tipo de joguinho com político, a gente está perpetuando a ideia de que política é questão de aristocracia, né? Ou de oligarquia. Né? É o governo dos mais fortes, o governo dos mais espertos. Não, não. Nós estamos numa democracia. Né? Quem governa é o povo por meio dos seus representantes. Então os agentes públicos são representantes do povo. O poder emana do povo. Certo? 2408. O respeito aos bens do outro. Não há roubo. Olha que interessante. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido. Aqui é o princípio do usu capião. Usu capião. Atenção, não é uso campeão, hein? Por favor, hein? É uma palavra só, usucapião. Usucapião. Tem gente que pensa que é campeão. Tem nada a ver, tá? Existe o usufruto e existe o usucapião. O usucapião quer dizer literalmente, está implícito que ele consentiu que eu usasse isso, que eu tomasse posse disso. Quando alguém, por exemplo, tem uma terra que nem se lembra dela mais, e alguém se alojou ali, montou uma cabana, ninguém reclamou, ninguém pediu, ninguém exigiu que saísse. Com o passar do tempo, se presume que houve consentimento. Eu montei minha casa aqui, ninguém mandou eu tirar, então uso capião. Uso capião é isso. Eu tenho direito a ficar agora. Por quê? Porque ele tinha tanto que ele nem notou que eu estava ocupando o que era dele. Isso é um princípio da justiça. Não há roubo, portanto, nesse caso. E outro, se a recusa é contrária à razão e contrária à destinação universal dos bens. Olha que coisa. Então, isso quer dizer, um homem, pai de família, está desempregado, está passando fome. Seus filhos estão chorando com fome em casa. Ele sai de casa, pede ajuda, ninguém dá. Pede emprego, ninguém dá. Então, num ato de desespero,
Ele passa na feira e rouba uma maçã, rouba uma banana, rouba sei lá o quê, para levar para casa para matar a fome dos seus filhos. Isso não é roubo. Eu falei roubo aqui, mas não é roubo. Por quê? A recusa do dono da loja em deixar que ele leve aquilo é contra a destinação universal dos bens. Então, se não há como aquele homem trabalhar honestamente, se naquele ato de desespero ali ele foi obrigado a roubar, isso não é crime e não é pecado. 2409. Reter. Olha aí, o que é pecado também contra o sétimo mandamento? Reter bens emprestados. Peguei um livro emprestado e nunca mais devolvi. Deixa por isso mesmo. Isso é roubo. Ficar com objetos perdidos. Olha isso. Encontrei um dinheiro na rua, encontrei uma mochila cheia de dinheiro. Sou esperto, vou ficar com para mim. Vou esse para mim. Isso é roubo. Cometer fraude no comércio. Tem muito ladrão então, hein? Fraude no comércio é demais. Pagar salários injustos. A mulher de família, o homem de família, cristão, piedoso, que participa de 3, 4 pastorais na igreja, mas que não paga o salário mínimo à empregada doméstica, não assina a carteira do empregado doméstico, está roubando. Isso é pecado contra o mandamento que diz não furtarás. Você está explorando a força de trabalho, não dando o mínimo necessário para a pessoa viver. Não está respeitando a dignidade da pessoa humana. Isso é roubo. Elevar os preços especulando sobre a miséria alheia. Então, elevar, quer dizer, colocar um preço, uma porcentagem de lucro acima do razoável, muitas vezes enganando o outro. Por exemplo, eu coloco um preço X, mas para que as pessoas pensem que está barato, eu ponho que é promoção. Sabe essa tática que é muito comum no mercado? Isso é roubo. Desonestidade. Mentira. Isso é pecado grave, portanto. Quem está se beneficiando com isso está roubando. E tem mais, levar vantagem em detrimento do outro. Todo tipo de vantagem às custas do outro é roubo. A corrupção nem precisa falar. Desvio de dinheiro público. Agora olha essa. Trabalhos mal feitos. Funcionário público, desculpa a expressão, que fica morcegando. O morcego fica lá durante o dia todo de pernas para o ar, literalmente, dormindo. Então, morcegar significa, durante o dia, ao invés de trabalhar, ficar como um morcego, de perna para o ar. Isso é roubo. Ficar enrolando, inventando, forjando atestado médico para não trabalhar, isso é roubo. Está roubando dinheiro público. Eu não estou produzindo nada no meu departamento, e estou recebendo meu salário. Esse salário é injusto, indevido. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Se eu não trabalhei o suficiente, se eu não trabalhei o número de horas com a competência que eu preciso, eu estou roubando. Fraude fiscal, nem se fala, hein? Fraude fiscal quer dizer sonegação de impostos. Pecado. Roubo. Falsificação de cheques, de faturas, gastos excessivos, desperdício, é pecado. Lembra que eu falei de São João Crisóstomo? Se eu compro demais, se eu estou no consumismo, comprando muito mais do que eu preciso, uma coisa simples, gente. Eu compro toda semana a quantidade de legumes que eu não dou conta de cozinhar, isso estraga e vai para o lixo. Isso é roubo. Isso é roubo. Gasto excessivo, desperdício, é pecado contra o sétimo mandamento. Quer dizer, eu deveria dar aquilo dali para um pobre, para alguém que está passando fome. Se eu deixo estragar na geladeira, isso é roubo. Então precisamos refazer nosso exame de consciência e procurar urgentemente a confissão. Todos nós. Todos nós. 2410. Promessas têm que ser mantidas, contratos têm que ser respeitados. Essa história de que eu não pago o aluguel, estou apertado, não vou pagar, pago, não devo, pago, não nego, devo, não nego, pago quando puder. Essa história, né? Não, mas eu entro na justiça porque eu não pago aluguel, porque eu não posso, a lei me protege, eu não posso ser despejado.
mas eu faço meu churrasquinho, isso eu não perco. Faço minha viagem, dou presente de Natal, isso é roubo. Não pagar, não cumprir um contrato, a não ser se for alguém que está realmente passando fome e não tem como pagar, e é diferente, como eu falei, né? Mas levar vantagem em cima da boa-fé alheia é roubo, certo? 2411, ele fala uma coisa importante, ele descreve aí os tipos de justiça. Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, filósofo, diz o seguinte: há 3 tipos de justiça, está resumindo o que está aí. A justiça comutativa vem do verbo comutar. Comutar quer dizer trocar, né? Quer dizer que cada pessoa deve dar a outra o que lhe é devido. Então a justiça comutativa é a troca entre pessoas. A justiça distributiva é a sociedade deve dar a cada um o que lhe é devido. E a justiça social, que o catecismo chama aqui de justiça legal, é a mesma coisa, né? Justiça social é cada parte da sociedade dê à comunidade o bem que lhe é devido. Então, justiça comutativa é a troca entre pessoas e entre instituições, no pleno respeito aos direitos. 2412. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado ao seu proprietário. Aí o catecismo cita a história de Zaqueu, que era cobrador de impostos, e depois que se converteu, Cristo visitou sua casa, ele se converteu, ele promete devolver 4 vezes mais a quem ele defraudou. Isso é justiça comutativa, né? Os jogos de azar, eles não são pecados em si mesmos, mas são inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades. E por isso pode ser comparado a um vício grave, né? A dependência grave. Então, se alguém, movido pelo vício do jogo, coloca a sua casa, por exemplo, em aposta e perde a casa, ficar com a casa desse sujeito, que só tem ela para morar, é um pecado. É moralmente inaceitável. Ah, mas não fui eu. Quem mandou ele prometer? Quem mandou ele apostar? Sim, é verdade, mas ele fez isso movido pelo vício do jogo. E se a pessoa beneficiada tiver o mínimo de escrúpulo, o mínimo de sensibilidade social, ele não vai querer tomar a casa do outro, porque ele sabe que o outro está afundado no vício, né? Ou então a droga. A pessoa está viciada em cocaína e está vendendo tudo que tem para comprar cocaína. Se o traficante vai lá e exige, ameaça matar se ele não pagar, isso é moralmente inaceitável. Não é um comércio como qualquer outro. Essa pessoa está doente. Você não pode exigir que a pessoa pague se ela está doente, ela precisa de tratamento, certo? 2414. Escravizar seres humanos. Nós estamos vendo até hoje, em pleno 2023, no nosso Brasil, de vez em quando uma notícia de proprietário, né, empregador, que está mantendo funcionários a trabalho similar, análogo à escravidão. Que coisa absurda, né? Exploração da força de trabalho, escravização do outro. Isso é pecado grave. O catecismo cita aí a carta a Filemon. Não é Filemon, é Filemon. E São Paulo diz, né? São Paulo escreve a Filemon que era um senhor de escravos. Ele tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo fugiu dele. E foi parar na prisão. E foi colega de cela de Paulo. Paulo estava preso por causa da pregação do evangelho, né? Então, Paulo escreve para Filemon dizendo assim: eu vou te devolver o Onésimo agora, mas agora ele é cristão, portanto você não pode escravizá-lo mais. Receba Onésimo como um irmão querido e não como um escravo. Quem é cristão não pode compactuar com a escravidão. 2415.
O sétimo mandamento também, olha só, isso aqui ninguém sabia, muita gente não sabia. O sétimo mandamento manda também respeitar os animais, as plantas, né, os recursos minerais, vegetais e animais. Portanto, desrespeito ao meio ambiente, desrespeito, mau uso da água, da energia elétrica, desperdício desses bens, jogar lixo nas ruas, poluir rios, desmatar ilegalmente, tudo isso é roubar. Por quê? Olha, porque Deus deu esses recursos minerais, vegetais e animais a toda a população humana, a toda a humanidade. Portanto, extrair da natureza de modo ilegal, prejudicial ao meio ambiente, é roubar o que é de todos. Nós temos muita sensibilidade quando se trata de roubar de um particular. Chamamos isso de furto mesmo, né? Quando o trombadinha rouba a carteira na rua. Aí nós queremos que prisão perpétua, pena de morte, queremos que ele seja torturado, deixa matar, menos um bandido na rua e tal, né? Porque roubou uma carteira. Acontece que tem muitos empresários aí, muito cristãos, que estão roubando madeira na Amazônia ilegalmente. Estão enriquecendo, roubando aquilo que pertence à população brasileira. Aí essa mesma pessoa que defendeu tortura e pena de morte para o trombadinha acha que o empresário tem que ser julgado e pagar uma multa. Tá bom. Né? Então é como se um pecado não tivesse proporção. O dano, a responsabilidade da pessoa, tudo isso define o tamanho de um pecado, de um crime. É legítimo o serviço dos animais para alimentação. Estou no 2417. Mas é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as vidas dos animais. 2419, a doutrina social da igreja. Aí ele justifica por que a igreja se mete em questões sociais. Muita gente diz que a igreja deveria falar de anjo, de santos, sacramentos, de coisas da alma só. A igreja não tem que falar de política, não tem que falar de sociedade. E muita gente chega a pensar que isso é coisa de comunismo, é teologia da libertação. Não, não é. Não é. O evangelho e a revelação plena da verdade do homem. A igreja recebe do evangelho a revelação plena da verdade do homem. Portanto, verdade do homem não é só espiritual, porque o homem não é só corpo. Ele não é só espírito, ele é corpo também. Então a igreja não é só para se ocupar de questões espirituais, não, senhor. A igreja, 2420, emite um juízo moral em matéria econômica e social quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, diz o Concílio Vaticano II, Constituição Gaudium et Spes. Portanto, a igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último, que é Deus. Então, na medida em que o bem comum, o bem social, está ligado ao nosso bem supremo, que é Deus, então a igreja tem sim que se envolver com essas questões. A doutrina social da igreja surge, se desenvolve no encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna. Isso quem escreve é São João Paulo II, na encíclica Centésimos Annus, em que ele comemora os 100 anos da encíclica do Papa Leão XIII, chamada Rerum Novarum, que é o princípio da doutrina social, no finalzinho do século XIX. Então, quando começa a sociedade industrial moderna a explorar o trabalho dos pobres, das classes mais baixas, durante a Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam até 14 horas por dia, imagina.
não tinha nenhum direito a folga semanal, nenhum direito a férias, não existia salário mínimo. Imagina a situação, né? As pessoas eram exploradas como burros de carga, literalmente. Então é nesse contexto que a igreja começa a fazer esses documentos, essas encíclicas, para dizer, olha, isso tudo é roubo, isso é pecado contra o sétimo mandamento. Daí que surge a doutrina social da igreja. 2425. A igreja rejeita as ideologias totalitárias e ateias, como o comunismo e o socialismo. Mas atenção, hein? O que a igreja condena no comunismo? A igreja condenou o comunismo do século XIX, que dizia que o que existe é só matéria. Portanto, Deus não existe, a religião é o ópio do povo, é a droga para anestesiar o povo. Então a religião tem que ser banida, o cristianismo tem que ser destruído, a igreja tem que ser extirpada da sociedade e ninguém tem direito à propriedade privada. É isso que a igreja chama de comunismo e não aceita, tá? Eu estou falando isso porque hoje tem partidos que são chamados de comunistas, mas que não pregam mais o ateísmo, não defendem mais a destruição da igreja, não defendem mais o fim da propriedade privada. Então você não pode botar todo mundo dentro do mesmo saco. É muito comum isso, né? Não é verdade que a igreja condene os partidos de esquerda em geral. A igreja condena a doutrina chamada comunismo e socialismo, tal como foi criada no século XIX. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Na Europa houve até o socialismo cristão, por exemplo. Mas a igreja condena também a prática do capitalismo individualista, a lei do mercado como primado sobre o trabalho humano. Quer dizer, todo tipo de, portanto, liberalismo. A igreja também condena o liberalismo, que diz que o mercado está acima da dignidade humana. Então não venha dizer que a igreja só condenou o comunismo e o socialismo. Ela condenou também o chamado capitalismo selvagem. 2426. A atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral. Portanto, livre mercado. Não existe isso na nossa doutrina. Nós somos contra a ideia do mercado livre, sem qualquer tipo de lei reguladora. Nós não aceitamos isso. Então a igreja defende que o Estado tem que regular, sim, a atividade econômica, segundo a justiça social. Aí tem um parágrafo belíssimo sobre a dignidade do trabalho, e aí que nós terminamos. O trabalho humano é participar da obra da criação. Deus dá ao homem e à mulher o dever de dominar a terra. Dominar quer dizer ser dominus, ser o Senhor, ser o representante do Senhor, representante de Deus, no cuidado do jardim do Éden. Então, o trabalho humano, por meio do trabalho humano, o homem participa da ação do próprio Deus, de cuidar. Portanto, nós não devemos explorar à revelia os bens da criação, mas administrá-los de modo que eles sejam sustentáveis, de modo que eles nunca acabem. Né? E, final do 2427, o trabalho pode ser meio de santificação. O trabalho não é um empecilho para a santificação do homem e da mulher. Ao contrário, como Cristo foi carpinteiro, foi artesão em Nazaré, nos mostrando que ali ele cresceu como homem, sendo Deus, então nós também podemos crescer como homens participando da vida de Deus no nosso local de trabalho, desempenhando bem nossa tarefa, fazendo nosso trabalho com competência e com honestidade, nós estamos glorificando a Deus e nos santificando. Termina com 2430. É necessário que haja negociação entre as partes, que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social. Portanto, a igreja diz que o empregador e o empregado, sindicatos dos trabalhadores, têm que negociar. Né? Tem que haver leis que garantam os direitos dos trabalhadores, a igreja defende isso,
e que haja também negociação, respeitando os direitos e deveres das duas partes, empregadores e empregados. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula 44. Obrigado a você que está nos acompanhando. Agora, no dia 7 de novembro, nós vamos para a aula 45. Vamos seguindo firmes e fortes a leitura do Catecismo sem desanimar. Está quase lá. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.